Bom dia, vlog. Bom dia, nova semana. Segundou, gente. Simbora pra mais uma semana. Hoje, essa semana, eu não tenho o meu estágio na sexta, porque é feriado aqui no Rio Grande do Sul. Então é isso, né? Simbora. Já tomei meu café, já fiz a minha leitura. Já tô aqui com o lookzinho Beir. Segundou, galera. Agora é 1h e pouco, tô na hora já de quase ir pro trabalho. Tô aqui sentada, fazendo uma preguicinha. Essa semana eu tenho muita coisa pra fazer. Ainda bem que na sexta é feriado, então o estágio não tem essa semana. Mas eu tenho um evento sexta-feira que eu me inscrevi metade do ano ali. Na quinta eu tenho que apresentar um trabalho que foi aceito para esse evento. E na sexta de manhã eu tenho um mini curso que eu me inscrevi, que é sobre inteligência artificial e educação, enfim, como usar, então acho que vai ser bem legal. E também tenho atividade de quase todas as outras disciplinas da minha faculdade para entregar essa semana. Algumas são só umas questões, assim, de marcar, mas tem outras que é um trabalho mais, sabe, tipo, detalhadinho, assim. Então, eu quero tentar hoje, agora, olhar o que são essas atividades, já iniciar. E é isso, gente. Pra essa semana, eu também tenho planejado fazer as observações da aula que eu dei na sexta e fazer os próximos planos de aula, né? Começar a adiantar aí já esse trabalho. E quem sabe gravar um vídeo aqui pro canal contando como foi esse meu relato aí do primeiro dia do estágio, as minhas expectativas, o que eu achei, se vai superar, como vai ser. Vestida com um look hoje de mulher bem resolvida da vida, sabe? Bom dia, terça-feira. Simbora. Oi, meu amor. Bom dia. Oiê! Hoje eu não tenho aula, então eu resolvi mesmo assim acordar cedinho, porque coisa pra fazer a gente sempre tem. Hoje eu teria aula do estágio, e então eu tô aproveitando pra escrever as observações da aula que eu dei na sexta-feira, e eu não tinha escrito ainda, e também planejar aí alguns próximos planos de aula para as próximas semanas.
E eu queria aproveitar, e já que eu tô aqui sentada fazendo, dar uma pausa aqui dos meus planejamentos e conversar um pouquinho com vocês sobre como foi a minha primeira aula do estágio, sobre quais eram as expectativas que eu tinha, sobre como eu acho que elas serão superadas, como eu lidei com isso, como eu me senti numa sala de aula com 29 crianças. E, enfim, eu acho que é muito válido eu compartilhar aqui minha experiência. Eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui pediu pra mim falar um pouquinho sobre como foi, sobre o que eu achei, sobre como eu lidei. E, enfim, acho que é muito rico aí essa nossa troca. E assim, eu entrei na faculdade, eu faço licenciatura, não querendo ser professora. Então eu realmente não sabia o que esperar de quando chegassem os estágios, sabe? Porque eu não me imaginava numa sala de aula dando aula sobre aquele conteúdo para crianças, enfim, adolescentes. Então era uma coisa que eu tava assim, vamos vivendo o momento e quando chegar lá no estágio a gente pensa. E chegou o estágio, né? E assim, eu tava em nervos, gente, na semana passada. O meu estágio vai ser sempre na sexta, vou dar aula aí por 2 meses e meio pro 7º ano. E é sempre nas sextas-feiras, nos 2 últimos períodos. Então é das 4h15 até as 5h40. Então, assim, já estão exaustos da semana inteira, é sexta-feira e aula de ciências. Então, eu me prometi, foi o que eu combinei com eles, que eu quero tornar esse processo divertido. Eu quero que seja uma coisa leve, pra mim e pra eles. Porque a gente já tá ali a semana inteira acumulando aquele cansaço, chega na sexta-feira, sabe? Só que é o final de semana. E eu já conhecia essa turma, né? Porque no começo do ano a gente faz as observações de aula. Então eu já sabia mais ou menos aí como eles eram, quem falava mais, quem falava menos. E realmente, assim, eu me prometi que eu seria muito sincera também. Então, eu ainda não me vejo como autoridade dentro da sala. Eu ainda não me vejo como professora. E eu acho que isso é um processo e tudo bem, sabe? Porque eu me enxergo muito como aluna que tô explicando uma coisa ali pra eles e não como a professora que sabe que pode falar pra eles ficarem quietos e prestar atenção no que eu tô falando. Mas eu não consigo ser assim. Eu não conseguia gritar, gente. Às vezes eu achava que os alunos do fundo não estavam me ouvindo direito, porque eu não conseguia elevar minha voz, eu não conseguia gritar. E mesmo assim, só de eu ficar falando incansavelmente, eu quase saí rouca. Então eu falei assim que eu não ia gritar. Fiz alguns combinados de atenção, de uso do celular, inclusive. Então, assim, eu percebi que talvez em algumas coisas eu quis ser amiga demais e isso não vai me favorecer nas próximas aulas. Então, eu vou ter que ser mais firme, mais segura, sabe? E eu achei muito legal que a prof foi na sala antes de eu começar, né, a aula e falou que agora eles teriam aula comigo, que era para eles tratarem eu com o mesmo respeito e carinho que eles tratam a outra professora. Então, eles já, sabe, já estão acostumados também, porque é uma escola que recebe bastante estagiário. Então, logo já me pediram até quando que eu ia dar as aulas, como que ia ser as nossas aulas. Então, assim, eles são super participativos, curiosos, questionadores. Às vezes eu ficava, meu Deus, eu não sei responder isso e tudo bem. Então, eu também falei pra eles que eu não ia ser um chat GPT, um Google que ia saber responder tudo. Primeiro que eu já cheguei pedindo se eles estavam bem e falei que eu não tava bem, que eu tava surtando, porque era a primeira vez que eu tava numa sala sozinha pra dar aula pra 29 crianças. Então, eu vou ser muito sincera e eu sei o conteúdo que eu tô dando. Então, outra coisa que eu percebi, eles também não sabem muito sobre esse conteúdo, apesar deles já terem tido isso no ano anterior. Então, o que eles se lembravam era coisas assim bem vagas. Mas eu sinto que vai ser uma experiência muito rica, sabe? Eu não vou ficar aqui descrevendo como foi a minha aula, o que eu fiz, e sim sobre o que eu senti, como eu tava e como eu fiquei depois. Porque realmente não tem como a gente não ficar nervosa, né? No vlog passado eu inclusive falei um pouco sobre como que os nossos professores nos acabam desmotivando um pouco quando eles deveriam nos motivar mais para essa fase do estágio, né? Porque às vezes você já tá se sentindo que você não é capaz de lidar com aquilo, de superar aquilo, e não vem, sabe? Você consegue, você sabe. Por mais que sim, talvez às vezes ainda é pouco, sabe? Quem vive no meio acadêmico consegue entender o que eu tô falando. O professor, na maioria das vezes, ele só vai querer nos puxar pra baixo, em vez de nos tentar motivar e sabe? Então, assim, eu tava no início da semana surtando muito, assim.
de que eu não ia saber, de que como eu ia lidar com as crianças, eu não tenho muita paciência, então assim, ia ser um problema já também. Mas, cara, chegou na sexta, eu tava bem tranquila. De manhã, né? Chegou meio-dia ali, começou a me dar uma ansiedadezinha de novo, e a aula era só lá 4h15, né? Então ia ter metade da tarde aí pra ficar pensando sobre isso. Ainda cheguei em casa meio-dia, fui me arrumar e estourei o meu dedo. Acho que não vai dar pra ver, mas bati com tudo aqui na porta do roupeiro e saiu muito sangue de escorrer, me baixou a pressão, então assim, eu já tava nervosa e aí veio isso ainda. Eu falei, ainda bem que foi na mão direita, porque eu sou canhota, então eu escrevo com a mão esquerda, não ia ter dificuldades aí pra pegar o canetão. E, enfim, chegou, fui na escola, cheguei 1 hora antes, eu acho, por aí. Fiquei sentada lá na sala do professor. Eu levei esse caderninho aqui, que esse aqui, o conteúdo que eu tô dando é sobre sistema respiratório e cardiovascular. Então, é um conteúdo que eu tive esse ano na faculdade e eu já fiz resumos quando eu tava estudando, pensando em usar no estágio. Então, eu levei aqui esse caderninho com os resumos e tava revisando esse conteúdo, mas essa primeira aula não era uma aula que eu ia passar conteúdo, sabe? Eu queria mesmo era conhecer eles, a gente conversar, enfim, criar esse vínculo aí para as próximas aulas. E foi surpreendente, eu diria, porque eu tava tão ansiosa e quando chegou o momento de realmente descer, eu entrei na sala, eu larguei as minhas coisas na mesa da professora. A prof falou aquelas coisas, já logo saiu, eu fiquei sozinha com eles. Eles têm o horário da leitura, então 15 minutos do horário da leitura, eles ficaram lendo, eu fiquei observando. Logo depois a gente começou a conversar e já logo me pediram quantos anos que eu tinha, se a faculdade era difícil, até quando que eu ia dar aula, se eu não podia dar mais aulas. Então, assim, já de cara, professora, e acho que vai caindo a ficha, sabe? De que aquele ali, eu tô no lugar de professora. E eu me surpreendi muito comigo mesma com a maneira que eu usei o espaço da sala. Porque eu sempre tinha muito medo de ficar sentada, ficar só no quadradinho ali de professora, sabe? Não ir passear pelo meio da sala, ou de não conseguir usar todo o tamanho do quadro, ou de. Enfim, é aquelas anseios que a gente tem bobo, sabe? Comprei 2 canetões já faz um tempo e falei que eu ia testar, né, ensaiar aqui no meu quadro que eu tenho, porque minha letra no quadro não fica tão bonita, porque no caderno, quando eu vou escrever no caderno, eu viro ele totalmente, né, pra escrever, e no quadro eu não tenho como pegar e virar. Então, às vezes fica torto, às vezes fica pequeno, mas eu acho que isso é normal, porque eu nunca fiz isso, né? Então, não posso me cobrar de já querer ser boa logo de cara. E eu me surpreendi muito comigo mesma, porque assim, já logo quebrei isso de aqui é minha mesa, já fui lá pro meio deles, já fiquei, né, passeando, caminhando e, enfim, depois quando a gente foi pro quadro, construir uma nuvem de palavras, eu escrevi bem grande a palavra central, que era o sistema respiratório. E depois, quando tava explicando as palavras que eles foram colocando, eu consegui dominar realmente o quadro e aquele espaço aí da sala, e de um lado e do outro. Então, assim, eu não sei explicar em palavras, mas eu fiquei muito, muito contente, e assim, e fiquei surpresa, realmente, comigo mesma, sabe? Com o quanto eu me apropriei daquele lugar ali de professora. E eu tenho certeza que nas próximas aulas, isso só vai aumentar. Então, assim, não duvide de você, porque às vezes a gente cria umas coisinhas assim, que é da nossa cabeça mesmo, e a gente fica alimentando esses pensamentos e acaba só gerando mais ansiedade, mais incerteza, mas no fundo a gente é capaz e a gente é muito mais capaz de fazer muito melhor do que a gente imagina na nossa cabeça. Então, assim, planejar uma aula aqui no computador, o papel aceita tudo, mas a realidade é que talvez naquele dia aconteceu alguma coisa, os alunos vão estar mais agitados, eles não vão querer prestar atenção, eles não vão copiar. Então, precisa ter também essa habilidade de mudar, sabe? De... Como é a palavra? Enfim, mudar, improvisar. Improvisar ali na hora. E isso é algo que eu acho que eu vou desenvolver muito aí ao longo desse período. E realmente, eu tô muito, muito contente. Então, o recado que eu quero deixar aqui pra vocês é: se você tá indo pro seu estágio agora,
Planeje, mas não planeje coisas muito complexas, principalmente levando em consideração qual é a sua série, né? A realidade daquela turma. E eu acho que uma coisa que eu vou repensar para as minhas aulas é fazer mais atividade prática, atividades em grupo, atividades ao ar livre, porque é só na aula de ciências que eles têm isso. Então a gente tem que explorar isso, sabe? É uma disciplina assim que para mim era a minha favorita da escola. Então eu quero trazer a experiência que eu tive como aluna com os meus professores favoritos para eles e não ser aquela professora chata, sabe? Eu acho que é muito isso, daquela sala de espelhos que a gente tem dentro de nós mesmos, porque quando a gente se torna professor, a gente é um pouquinho de todos os professores que a gente teve. Então, que tipo de professor você quer ser? Sabe? Eu acho que essa é uma reflexão muito boa pra gente se fazer quando a gente tá nesse período do estágio. E assim, é um período muito sozinha. Vai ser você e você. Às vezes vai ser você e a sua orientadora, às vezes vai ser você e os alunos, mas é só você por você. Então, assim, eu espero que tenha ajudado de alguma forma e esse meu relato foi uma experiência muito satisfatória e eu tenho certeza que vai ser muito legal, sabe? Eu vou registrando aí pra vocês e, enfim, eu me lembro que no final do ano passado eu gravei um vídeo falando sobre o quão ansiosa eu tava pro estágio, que eu não sabia o que esperar. E agora eu posso dizer pra Júlia do passado que vai ser incrível e que a gente vai se divertir muito. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Uma camisa amassada é o que temos pra hoje, mas é isso. Luquinho, simbora meu povo trabalhar. Quarta-feirou. Não consegui fazer tudo que eu tinha previsto de manhã, ficou faltando um plano de aula, eu consegui fazer um dos dois que eu tinha programado, e as observações de aula e a entrega de uma atividade. Mas já deu mais do que bom, né? Valeu a pena ter levantado mais cedo aí. E é isso, simbora! Bom dia, quinta-feira. Quase feriadinho. Pré-feriado. Ai, ai. Hoje eu tenho aula de fisiologia vegetal, genética e biologia molecular. E simbora. Que preguiça. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world. Ai, meu povo, quase que sextou por aqui, porque amanhã temos feriado aqui no Rio Grande do Sul, então não tenho aula, então quase que sextou, né? Da aula já sextou, agora falta só do trabalho. Mas enfim, hoje a aula foi super legal. A aula de fisiologia, a gente fez uma pesquisa, então a gente ficou na biblioteca, não teve aula em si, né? E na aula de genética a gente fez uma atividade com massinha, então fizemos aí o processo da meiose, né? Explicando cada uma das fases. E agora à tarde, às 2h20, eu tenho uma apresentação de trabalho de um evento que eu me inscrevi e o trabalho foi aceito. E é isso, depois trabalho, depois feriadou, uhul! Mas eu não sei nem porque eu tô comemorando, porque assim, essa semana tô só sobrevivendo, sabe? Ela tá quase que me engolindo de tanta coisa que eu ainda tenho pra fazer, e já é quinta-feira. Só pra terem uma noção, eu tô agradecendo que amanhã é feriado, que eu não vou ter o meu estágio, porque aí eu vou conseguir adiantar algumas coisas na parte da tarde da sexta, né, amanhã.
e não vou ficar tão sobrecarregada no final de semana. Então, no domingo eu tenho um aniversário e no sábado eu posso ficar assim mais de boinha, editando esse vlog aqui. Porque essa semana eu tenho 8 atividades da minha outra graduação pra entregar. E assim, não são atividadezinhas, sabe? É atividade zona. Então, demanda um tempo. Tem que assistir as aulas, tem que entender o que a atividade pede, fazer as análises, fazer o documento, enviar, enfim. E valem bastante pontos, né? Então, não tem como não fazer. Eu consegui fazer 3 já, se não me engano. E aí, eu tinha notado que era só 5 ou 6, se não me engano. E aí, ontem eu fui olhar e tem mais do que essas que eu tinha notado. Então, assim... Ai, ai. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Sempre dá. Sempre deu, sempre consegui entregar tudo. Mas assim, nessas semanas que acaba coincidindo, né, das 2 faculdades terem muita coisa pra fazer, eu acabo meio ficando fora do ar às vezes, porque é tanta coisa pra pensar, tanta coisa pra fazer, e mais trabalho, e enfim, viver um pouco, né? Então, nessas semanas não existe nem um pouco de equilíbrio. Por isso que eu tô tentando meio que agilizar durante a semana, pra sempre no final de semana eu ficar um pouco mais tranquila. Porque senão, se eu fico tranquila na semana, no final de semana eu me atordoo, porque daí eu fico com todas as tarefas pra fazer, sabe? Então eu gosto de sempre agilizar ao máximo ao longo da semana o que eu consigo, mas sendo um pouco saudável, sabe? Então, por exemplo, ontem era 10 horas quando eu abri a atividade e ia começar a fazer. Mas eu resolvi tomar um banho e dormir, porque 10 horas é o meu horário, assim, máximo de limite pra mim conseguir acordar bem humorada às 6, né? Então, não fiz a atividade, sabe? Então, eu busco sempre fazer esse equilíbrio, assim, e como amanhã é feriado, então eu vou conseguir fazer tudo amanhã. Tenho fé. Mas é isso, gente, é basicamente isso. Daqui a pouco eu vou trabalhar e também apresentar o trabalho. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it